Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paixão, sou professor de História. No História com Paixão de hoje, nós vamos falar sobre os períodos da história, ou seja, como ela é dividida. Vem com a gente! O que devemos entender primeiramente é que não há estabelecida apenas uma visão cronológica de história. O que é que o professor quis dizer com isso? A história, ela não é vista apenas de um modo, é vista por várias óticas. Então veja, existe uma divisão tradicional ou divisão clássica que vê os acontecimentos históricos a partir dos acontecimentos ocorridos na Europa. E aí talvez você me pergunta, por que, professor, da Europa? Por que não da América? Por que não da Ásia? Porque nós temos enraizado na história uma cultura eurocêntrica. E o que seria essa cultura eurocêntrica? É uma cultura histórica baseada em raízes europeias. Principalmente porque durante grande parte da história, os impérios foram principalmente montados na Europa. Então nós temos enraizado na cultura e principalmente também na história esse forte poder eurocêntrico, tá? E como será que essa divisão ela existe, que é a mais adotada e a mais conhecida? É simples. Para quem assistir meu vídeo, no final vai ter um bônus. Espera lá que no final do vídeo a gente vai ver o que é. Primeiro vamos começar a entender a pré-história. Professor, mas isso aí já foi tema de um vídeo seu, mas eu vou falar apenas como um recorte histórico. Não vou me alongar muito. A pré-história, nós devemos entender o porquê dessa sigla pré, ou melhor, desse termo pré-história. Se pré é algo que vem antes, é algo que precede, o que aconteceu na pré-história não seria história? Então isso aí foi um grande centro de debate no século XIX na história, porque alguns historiadores diziam que só era história a partir da história antiga, que é o que veio após a pré-história. Mas na verdade essa ideia ela já está muito fadada ao fracasso, e a pré-história ela é sim considerada história, porém ainda é adotada com esse termo, com esse nome, essa nomenclatura de pré-história. Nós devemos entender, quando a gente fala de pré-história, várias características. E a cada período da história eu vou desencadear e mostrar várias características. Por exemplo, na pré-história nós temos os instrumentos de trabalho e guerras muito presentes. Nós temos os fósseis, nós temos as pinturas rupestres e temos, entretanto, os resquícios daquele período. O período que vai do aparecimento dos seres humanos da Terra até o desenvolvimento da escrita, que é estimado em cerca de 3.500 anos antes de Cristo, é justamente o que a gente vai chamar de pré-história. Então a gente tem uma delimitação, do surgimento da humanidade até o surgimento da escrita, que vai vir com os sumérios, que inclusive também foi tema de um vídeo meu falando sobre as primeiras civilizações. Após a pré-história, a gente vai analisar que a história ela vai ser desenvolvida em 4 grandes períodos. Primeiro, nós temos a história antiga, que é datada de 4.000 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo. E aí nós temos inúmeras características. Primeiramente, nós temos o aparecimento da escrita, vindo a partir de que civilização? Dos sumérios. Nós temos o surgimento dos grandes centros urbanos no Oriente Próximo. E esses centros urbanos nós podemos chamar de revolução urbana, por que não? Tá ok? Uma próxima característica é que nesse período vão surgir as civilizações egípcias, as civilizações gregas, as sumérias e etc. Vão ser quando todos esses centros urbanos vão se organizando e dando início a novas civilizações, tá? Esse período ele vai do início do surgimento da escrita até a crise do Império Romano. Lembre-se que o Império Romano, nesse período de história antiga, estava se desenvolvendo bastante. Também houve uma forte troca de conhecimentos do Oriente com a cultura greco-romana. Isso é uma característica muito forte, você pode anotar aí no seu caderno. Eles também influenciaram, quando eu falo eles, eu me refiro aos romanos, tá, gente? E aos gregos também. Eles influenciaram diretamente em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de agir, em nossa maneira de ser. Basta você fazer um estudo mais aprofundado dessas duas civilizações, tanto a da Grécia quanto a de Roma, e você vai perceber quantas influências nós temos, tá?
eu não vou me alongar muito como é que eu posso chamar? Nesse tópico, porque senão o vídeo ele vai perder o foco. Mas posteriormente eu posso trazer um vídeo para vocês sobre essas influências greco-romanas. Mas enfim, logo após a história antiga, nós vamos para a história medieval, que é datado de 476 até 1453. E aí, se na história antiga Roma ela estava em ascensão, a construção do Império Romano, na história medieval é o oposto. Vai ser justamente o declínio de Roma, vai ser justamente a queda do Império Romano. Uma outra característica é justamente o sistema feudal, como uma engrenagem para a economia daquele período, que também vai ser tema de um nosso vídeo sobre o feudalismo. Então o sistema feudal se desenvolveu nesse período medieval, tá bom? E principalmente a sociedade, ela vivia em uma espécie de economia de subsistência, através da agricultura. Ela era dividida em 3 camadas, a sociedade, baseada nesse sistema feudal. Primeiro nós tínhamos os senhores. O que é que eles faziam? Eles eram os donos das terras. Logo após, nós tínhamos os servos, que eram os que trabalhavam nas terras desses senhores. E depois nós tínhamos o clero. Professor, isso é uma pirâmide do mais importante até o menos? Não. Apenas estou explicando as camadas da sociedade. E o terceiro, o clero, que eram os representantes da religiosidade medieval. Como esse aspecto da religião estava muito grande e muito desenvolvendo nesse período de história medieval, nós temos também o surgimento do islamismo, com o seu avanço através da Península Ibérica, tá bom? É também mais uma característica muito importante. Os conflitos entre papas e reis nesse período também, ou seja, eles buscando cada vez mais um controle da cristandade. O cristianismo estava já estabelecido em várias regiões, então isso aí também é mais um aspecto em comum com a história medieval. E nós temos também as revoltas dos servos camponeses para com os senhores no sistema feudal, tá bom? Logo após a história medieval, nós temos a história moderna, que ela vai de 1453 a 1789. E qual é a característica que nós temos? Se na história medieval nós tínhamos o sistema feudal, o feudalismo já estabelecido e funcionando, na história moderna é justamente quando ele entra em crise. É justamente quando vai acontecendo o declínio do sistema feudal. É aí que nós vamos ter também uma delimitação histórica. Ou seja, podemos considerar o início da Idade Moderna, com essa crise do feudalismo, e o final da Idade Moderna, a Revolução Francesa. Mas antes disso, vamos destacar mais características desse período da história moderna. Nós temos o surgimento dos estados europeus, que aí são os conhecidos estados nacionais modernos. Nós temos o processo de colonização do continente americano, ou seja, cada vez mais as civilizações se desenvolvendo muito mais do que naquele período da história antiga. E nós temos principalmente o surgimento das igrejas protestantes. É aí onde a gente vai conhecer as reformas religiosas, as contra-reformas religiosas. É aí onde a gente vai conhecer Calvino, o Jan Hus, nós vamos conhecer o próprio Martinho Lutero e por aí vai, tá bom? Logo após a história moderna, que é justamente quando inicia-se a Revolução Francesa, nós temos a história contemporânea, tá bom? A Revolução Francesa, ela vai marcar o fim da história moderna e vai indicar o início da história contemporânea, como eu já havia citado. A independência das colônias na América também vai ser uma característica muito importante e vai estar presente na história contemporânea. Nós temos o imperialismo das grandes potências europeias. Lembra que eu citei lá no começo do vídeo? Então, essa é uma característica muito presente na história contemporânea. Nós temos também as 2 grandes guerras mundiais, essa aí não dá para esquecer, né, gente? E nós temos as viagens espaciais, a construção das bombas atômicas e a internet, essa a qual nós estamos utilizando neste momento, tá bom? Lembram que eu citei que teríamos um bônus em nosso vídeo? Então, certa vez eu ouvi isso com o Evandro Guedes. Ele disse que o Albert Einstein citou o seguinte: a teoria ela é fundamental, mas ela nunca vai superar a prática. Então, já que estamos na teoria, vamos também para a prática, vamos utilizar o útil ao agradável.
Por que não resolver uma questão de Enem, uma questão de vestibular, uma questão de concurso? Então vamos utilizar agora esse pequeno espaço do nosso fim do vídeo para resolver uma questão. A questão é a seguinte. É da banca da FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e ela diz assim, sobre a Revolução Urbana, pode-se afirmar que, letra A, está ligada ao aparecimento da magia. Letra B, ocorreu no final do Neolítico, quando se ampliou a agricultura irrigada. C, começou quando os homens derrotaram o poder dos sacerdotes e inauguraram as cidades-estado. D, representou a intensificação do nomadismo. Ou letra E, ocorreu no final do Paleolítico, graças à utilização de pedra polida pelo homem. E aí, qual seria essa questão? Se você estivesse lá fazendo sua prova no Enem ou em um concurso, qual seria a resposta? Eu vou te dar 5 segundinhos. Pensou bem? Qual foi a sua alternativa? Para quem disse que era a alternativa B, está correto. Então acertou quem marcou a alternativa B. Ou seja, ocorreu no final do Neolítico essa revolução urbana. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Veja, na pré-história nós tínhamos o Paleolítico, que foi a descoberta do fogo, e o Neolítico, que foi quando o homem desenvolveu a agricultura. Depois do Neolítico, que é o finzinho da pré-história, nós vamos entrar em que período? Na história antiga. E na história antiga, qual é a principal característica, além da invenção da escrita? O desenvolvimento dos centros urbanos, a revolução urbana. Então, viu como a informação se encaixou? Então eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje e um forte abraço do professor Eduardo Paixão. Curte, se inscreve, comenta, compartilha e ativa o sininho no nosso canal. Até mais!